Bom, é o seguinte, nós vamos mostrar agora para vocês um trechinho de uma matéria que nós fizemos. Imagina você comprar um carro de 400 mil reais, 400 mil reais, e o carro te dá problema. Desses carros novos, você vai ver isso daqui a pouco, esses carros que são elétricos, totalmente elétricos, você não põe combustível, você carrega na tomada da sua casa. Esse carro que vocês estão vendo aí, esse carro está deixando 400 mil reais. E está dando problema. Está deixando o consumidor louco. Vocês vão saber por quê e por que ele está reclamando daqui a pouquinho, da Volvo, Celso. A Volvo fez isso. Pois é, a Volvo que fez um comercial, né, em 2020, dizendo que é o carro mais seguro do mundo. Não, para. Peraí. Vamos pro intervalo que eu quero saber essa história. Volvo, pelo amor de Deus, vocês estão metidos nisso? 400 mil reais. Imagina você comprar um carro de 400 mil reais e ter a dor de cabeça que vocês vão ver que o Gilberto tá tendo. Vamos ver? Põe no ar. Estou aqui pedindo a ajuda do Celso Russomano e da Patrulha do Consumidor. Eu fiz uma compra de um carrão, olha aqui como vocês podem ver. Lançamento da Volvo, que é o XC40 100% elétrico. Comprei em julho do ano passado, esperei 7 meses para ele chegar. Peguei o carro dia 3 de dezembro. E no dia que eu peguei o carro, ele começou a apresentar um problema. E vem apresentando recorrentemente esse problema. E então a minha vida, que seria para ter um carro 100% elétrico e me livrar do custo de gasolina, me tornou um problema muito grave que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, o problema que eu falei para vocês e o pesadelo que eu estou vivendo é ter que dirigir todos os dias com o carro apitando. Vocês veem, eu estou dirigindo e olha o barulho que ele fica apitando. Era para ser um carro silencioso, 400 mil reais 100% elétrico, não é não? Então, aí vocês viram o problema que eu estou passando, né? Quando eu dirijo o carro, o barulho sonoro é insuportável. Aí eu vim aqui na concessionária da Valborg, que é a Volvo, né, onde eu comprei o meu veículo, perguntei do prazo para solucionar o problema e mais uma vez agora falaram que é próximo da 8ª semana desse ano. Então assim, eu já estou há 60 dias com o carro com problema, deu 30, eu notifiquei a eles para trocar meu carro, até hoje não trocaram, não devolvem o dinheiro e só ficam barrigando o problema. Agora tá para final de fevereiro, início de março para resolver o problema e eu continuo tendo que dirigir todos os dias com esse barulho, graças a Valborg e a Volvo. Então, Celso, como não tá bom para ambas as partes, eu devolvo para você aí, Celso Russomano. Obrigado. Então, gente, vocês viram aí a denúncia do Gilberto. O Gilberto já está comigo na linha. Nós estamos em São Paulo, Gilberto em Belo Horizonte e a concessionária da Volvo em Belo Horizonte. Então a gente vai ligar agora para a concessionária. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre a peça de reposição que é obrigatória, né, no mercado. A lei é muito clara. Vou mostrar para vocês. Olha o que diz o artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor. Os fabricantes e importadores deverão assegurar oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. O Código Comercial fala em 5 anos. Como vocês podem ver, a peça de reposição é obrigatória e a multa vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR, dependendo do faturamento da empresa. Ou seja, pode chegar a 10 milhões e 500 mil reais. Falta de reposição, falta de peça de reposição na prateleira das concessionárias. Como se não bastasse isso, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor diz que a concessionária, o fabricante, o importador tem 30 dias para solucionar o problema. Vamos ligar lá? O Gilberto, nosso consumidor, que vocês acabaram de assistir aí, ele está na linha aqui com a gente. E vamos ver se a gente fala com a concessionária para eles explicarem o que está acontecendo. Tô tocando aqui. Valborg Sofia, boa tarde. Boa tarde, Sofia, tudo bem? Por gentileza, o Ricardo, gerente. Qual o nome do senhor? Celso. Celso, ele está fazendo uma reunião com os vendedores e o gerente de seminovos. O senhor consegue retornar a ligação? Eu não sei te dar uma previsão correta de quando eles vão terminar. Então, deixa eu falar com o vendedor Marco, por favor. Ele está em reunião também.
Sim, mas Ele está na reunião junto com os vendedores e o gerente de seminovos. Tá, mas é urgente, viu? Pois é, mas eu não consigo interromper a reunião, entendeu? Então quem é acima do Ricardo, por favor? Não fica aqui, eu não tenho onde te passar, por conta da mudança que teve, né, a venda. Tá. Eu não tenho ramal, não tenho número. Tá, e você, então, quem pode me atender quando nenhum deles está? Quem pode te atender? Pois não, Deixa eu verificar pro senhor. Tá, muito obrigado. Celso, né? Celso, Só um minutinho, Celso. Tá, obrigado. Vambora, Leonardo. Oi, Leonardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Joia. Então, Leonardo, aqui quem tá falando é o Celso Russomano e eu tô aqui com o Gilberto na linha junto comigo. O Gilberto tá reclamando de que comprou um Volvo XC40 e que há mais de 60 dias o carro tá com problema e que vocês não têm peça para substituição quando a lei determina que vocês têm que substituir a peça em 30 dias ou trocar o veículo para ele, que é o desejo dele. Eu queria ouvir vocês, porque nós estamos gravando e essa matéria vai para o ar na Record TV. Eu quero saber por que é que vocês não resolvem o problema e não cumprem o Código de Defesa do Consumidor. É um Volvo e ele está com um problema no sensor, o sensor dispara, não para de tocar. O Gilberto já foi na concessionária. Quantas vezes, Gilberto? No dia que eu peguei o carro, eu voltei, aí eles tiraram o barulho, na semana seguinte eu voltei 2 vezes, no total deve ter dado umas 12 vezes que eu fui na concessionária, até eles falarem comigo que eu podia eu mesmo resetar o carro, mas o barulho continua voltando. Gilberto, quem atendeu o senhor no pós-vendas? Todas as vezes eu reclamei com o Marco que me vendeu e com o gerente Ricardo, e eles desciam com o meu carro para arrumar e voltavam com o carro. É isso que acontecia. Então é o Marco e o gerente e o Ricardo, só. Eu preciso levantar, está ocorrendo com eles, então vou anotar aqui os dados do carro do senhor e a gente vai te retornar a ligação. Então, o que a gente quer saber é quando vai ter peça de reposição, porque a gente já sabe qual é o problema que o carro tem. Como não foi eu que tratei o problema, isso que eu estou querendo explicar para o senhor. Eu tenho que entender com ele qual é o problema do carro do senhor. Então, o carro dispara, então eu vou te dizer, a gente vai te ligar hoje ainda. O carro dispara o sensor de ré e não apaga mais, e aí o barulho é ensurdecedor. Isso, inclusive, né, é contra a legislação de trânsito brasileira, interfere na direção e no volante, pode causar um acidente, e a Volvo tem ciência de que não é só o carro dele, existem outros consumidores com o mesmo problema e está fechando os olhos para uma situação grave. Então, o que nós queremos saber é quando vai ter a peça de reposição. É essa a pergunta. Você vai me dizer, olha, eu vou entregar a peça de reposição em tantos dias, nós vamos aguardar para ver que a peça foi entregue e que a Volvo cumpriu a sua obrigação. Caso contrário, eu vou ter que tomar outras providências, porque a legislação não permite que vocês ajam desta forma com o consumidor. 2 pontos. Primeiro que a gente não foge do problema não, tá? Tá bom, então, mas então vou me ater aos fatos aqui para eu te dar um retorno, entendeu? Tá. Gilberto, eles fogem do problema ou não fogem, Gilberto? Ô Leonardo, eu já fui diversas vezes aí, a Volvo sabe do problema, vocês falaram que o XC40 que eu comprei, o 100% elétrico, não é só o meu que dispara alarme, falaram que inclusive o do test drive já disparou, sabe que tem esse problema. A última vez que eu fui aí, que foi essa semana, na quarta-feira, falaram que essa peça ou essa atualização de software ia acontecer na 8ª ou 9ª semana desse ano, mas não dão dado. No dia 3 de dezembro eu peguei o carro. No próprio dia 3 de dezembro já disparou o alarme a primeira vez e durante a primeira semana disparou outras 3 vezes. Meu carro ficou aí por 5 dias. Já, entendeu? Vocês sabem que está acontecendo isso com o veículo. Toda hora tendo que resetar o veículo, não tem condição. Vocês têm que trocar meu carro e me dar um sem defeito. Tá. Vamos lá, vou tentar explicar de novo.
O que eu estou coletando aqui são informações do senhor, certo? É a primeira vez que eu converso com o senhor, para te dar um retorno. Agora, Leonardo, a pergunta é, outros carros estão com o mesmo problema ou é só o dele? Não. Eu não sei te falar de outros carros. Tô entendendo o seu problema. Não, peraí. Você não fuja, por favor. Não fuja da resposta. Eu perguntei se outros carros estão dando problema. Qualquer gerente de pós-venda sabe o que está acontecendo no mercado. Né? Ou você é mal informado ou não quer falar com a gente. Ou não quer dizer o que está acontecendo e quer proteger a marca. Isso é muito ruim. É muito ruim, porque a Volvo, uma empresa do tamanho da Volvo, deveria ter um mínimo de respeito para com o consumidor, considerando que um carro desse custa 400 mil reais. Agora já custa mais de 400. Então, é respeito ao consumidor que vocês não estão tendo. E quando o Gilberto falou que ia me procurar, infelizmente, o gerente de venda, o Ricardo, e o Marco deram risada dele. Isso é forma de tratar. É verdade o que eu tô falando, Gilberto, ou mentira? Eles acharam engraçado que eu ia te procurar, entendeu? Acharam graça. Quer dizer, agora, eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. E como presidente, eu vou tomar sérias providências com relação à montadora Volvo. Olha a situação que vocês estão colocando o consumidor, inclusive com risco de acidente. Sabendo disso, ou vocês param de vender, porque vocês continuam vendendo o carro e o carro está com defeito, né? Vocês continuam vendendo e outros consumidores estão reclamando para a gente também. Né? Não é só o caso dele. Então todo mundo tem consciência, até eu que estou fora que não tenho carro, tenho consciência de que o carro tem um defeito. Agora, a pergunta é a mesma. Quando é que vai chegar a peça de reposição e quando é que vocês vão resolver o problema não só do Gilberto, de outros consumidores também? Claro, é isso que eu estou tentando te falar há algum tempo já. Então, eu estou coletando os dados do senhor, o chassi, isso vai ter uma posição. Em quanto tempo eu tenho essa resposta? Da ligação, você quer uma previsão para o reparo do carro dele, não é isso? Exatamente. Então tá isso, agora eu vou lá em cima, vou subir, vou conversar vou juntar todas as 3 pessoas envolvidas. Na hora que a gente te ligar, a gente vai te ligar com todas as informações prontas. Ótimo, tá bom. Nós aguardamos tá então, bom? tá? Tá ok. Muito obrigado. Por nada. Até logo. Nós vamos acompanhar o teu caso, Gilberto, e voltamos para mostrar o que aconteceu, tá? Fica tranquilo, nós não vamos abandonar você até terminar isso, até que seja resolvido, tá? Tá bom, obrigado, viu, Celso? Agradeço a você e a sua equipe. Imagina, um abraço. Abraço. Bom, gente, nós vamos continuar acompanhando o caso, um carro de 400 mil reais, né? Agora que estão chegando os veículos 100% elétricos no Brasil, né? Que protege o meio ambiente, que você não precisa gastar gasolina. Agora o preço do carro é altíssimo, né? Não é para qualquer um. Você imagina, você compra um carro desse valor e não consegue andar com o carro, aí é ruim, né? Nós voltamos com esse caso. Celso Russomano, a Patrulha do Consumidor. Celso, sabe o que é o irônico? É o carro que tem a propaganda de não poluir o meio ambiente, mas tem uma baita de uma poluição sonora, hein? Pois é. Hã? E aí, por conta disso, nós fomos consultar especialistas, né? E nós consultamos uma médica otorrinolaringologista, a doutora Roberta Noé, que falou a esse respeito. A gente estava falando, olha, é um barulho ensurdecedor dentro do carro, só que é grave, pode ter consequências mais graves. Vamos ver? Na nossa rotina e no nosso dia a dia, a gente é amplamente exposto a sons que, em volumes extremos, podem trazer um desconforto e um malefício para a nossa orelha. Então, dentro da nossa orelha, do nosso ouvido, a gente tem estruturas que são muito sensíveis e que, conforme a exposição, tanto de tempo como de volume, a gente aumenta a chance de fazer uma lesão dentro dela, dentro dessa nossa estrutura auditiva. Acabando, então, podendo até predispor uma perda auditiva. Então, hoje existem normativas, principalmente pela medicina do trabalho, em que a gente tem períodos de exposição que são tolerados para os pacientes. Então, por exemplo, a gente pode tolerar uma exposição de 85 decibéis até 8 horas de trabalho, sejam intermitentes ou uma exposição constante.
Muitas vezes a gente exige com que alguns pacientes tenham períodos, conforme for a exposição, de repouso auditivo durante o decorrer do dia e da sua exposição. Da mesma forma que exposições muito grandes, de barulhos muito altos, por exemplo, uma exposição de 100 decibéis, a gente tem período controlado menor, são poucos minutos, 10 minutos, enfim, que a gente tem de tolerância. A exposição hoje, na rua, uma britadeira, aos trabalhadores, por exemplo, de aeroporto, que trabalham com turbina, as nossas crianças que muitas vezes têm a exposição prolongada e ficam o dia inteiro ouvindo música nos fones de ouvido em volumes que às vezes a gente quase não consegue passar perto de tão alto que tá. Então, essas coisas todas é que fazem com que a gente coloque numa balança e diga que isso sim é um fator de risco por um tempo prolongado e por períodos contínuos de anos a poder fazer uma lesão na nossa orelha. Então, Celso. Pois é, olha só, ela é uma otorrinolaringologista, falou sobre barulhos contínuos. Aí nós consultamos a doutora Vanessa Pedrosa, que é fonoaudióloga. Ela diz o seguinte: pode promover alterações de concentração, alterações no sono, irritabilidade, levando o motorista a estar mais predisposto a causar acidentes. Terrível. Por isso, a legislação de trânsito proíbe esse tipo de coisa. Agora, você imagina o seguinte: eu falei, vamos pensar em a gente desligar o sensor, né? Tem sensor no carro todo, porque ele quase que dirige sozinho, esse carro elétrico. Ele estaciona sozinho. Então, toda vez que passa uma motocicleta do lado do carro, um motoboy, etc e tal, dispara o alarme, aí ele tem que parar o carro, ficar de 15 a 19 minutos para resetar o carro e arrumar o carro e configurar o carro de novo para poder andar ou então levar na concessionária. Aí tem 30 dias, a lei diz, em 30 dias você tem que solucionar o problema ou então tem que trocar o produto. Então, o que está acontecendo depois da nossa reportagem é que a concessionária da Volvo está dizendo para ele: olha, nós vamos te dar duas opções, trocar o carro, né, ou recomprar o seu carro. Só que eles não falam em data, né? Estão até predispostos a recomprar o carro sob o preço que o carro está hoje, porque quando ele comprou era quase 400 mil reais, faltava um pouquinho, agora está em 420 e poucos mil reais esse carro. Então eles estão se predispondo a resolver o problema. Nós vamos ver a agilidade deles na solução e voltamos com esse caso para mostrar o que aconteceu com o Gilberto. Agora, para você que está nos assistindo, 30 dias é o prazo, e já passou 60, e eles ainda não resolveram o problema. Eles sabem que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor dá 30 dias para solucionar o problema, ou troca o produto, ou devolve o dinheiro, corrigindo monetariamente. Estão desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor. Ninguém está falando que esse carro não presta, mas que esse veículo aí, ele não está prestando. Não, olha só. E aí? Esse veículo aí não tem condições. Olha só, segurança automotiva. Volvo é líder no setor de segurança automotiva há décadas. Isso nunca vai mudar. Nossa visão, né, que ninguém deve se ferir gravemente ou morrer em um carro novo da Volvo. Após 2020, ninguém morrerá em acidente num carro nosso, afirma a Volvo. Isso é publicidade da marca. Então, se a marca está disposta a fazer esse tipo de publicidade, também no pós-venda tem que ter peça de reposição. Isso é uma vergonha. Vergonha! Aqui no Brasil é uma vergonha. A pessoa às vezes é obrigada a importar uma peça de reposição dos Estados Unidos porque os carros importados para o Brasil não tem peça de reposição na prateleira. Aí você pergunta, mas a concessionária não tem que ter peça de reposição? Tem, mas não tem. A lei obriga que tenha, mas não tem. Isso serve para toda a marca. Não tem uma marca que escapa. É tudo assim, não fica mais peça na concessionária, tem que pedir, tem que esperar. Ok, tem que pedir, tem que esperar, desde que não passe 30 dias. Eles não tem peça no Brasil. A Volvo não tem peça no Brasil. Não tem um depósito, etc. Não tem peça no Brasil. Tá pedindo para fora do Brasil. E aí fica nessa história, mais de 60 dias. Quando chegar agora a peça, vai dar quase 90 dias. Aí o Gilberto vai decidir se quer ficar com o carro, se não quer ficar com o carro. E eu tô trazendo essa matéria aqui para dizer para você, comprou carro novo, deu problema, faltou peça,
você vai na concessionária, se não tiver peça em 30 dias, você pode entregar o carro que eles têm que te devolver dinheiro corrigido monetariamente. E se fizerem como o Gilberto disse, que eu vou chamar a patrulha do consumidor, se a pessoa duvidar, você chame mesmo, porque o Celso vai para resolver. Veja que eles gastaram tanto com publicidade. Pós-venda também é uma espécie de marketing. Os caras não conseguem resolver o problema de um consumidor. E se faz isso com uma pessoa esclarecida, imagine o quanto que a concessionária pode. Eu falei que tem potencial de fazer com outras pessoas. Resolver o problema, fica enrolando. O problema não é nem da concessionária, vou deixar isso bem claro aqui. Porque ela trocaria a peça imediatamente, se tivesse. O problema é da marca e a responsabilidade é do produtor, do construtor, do fabricante, não da concessionária. Então, vou tirar a concessionária daí. O que tem em relação à concessionária, eles não deixarem claro a data de troca. Agora que falaram recentemente aí que é na 8ª ou na 9ª semana do ano. Mas a data específica não disseram até então, agora. O recado vai para a Volvo, né? O recado é para a Volvo. Em alto e bom tom. É para a Volvo. Super claro. É para a Volvo. Você vai voltar nesse caso? Com certeza. Se não fizerem alguma Nós coisa, voltamos com esse caso. Tá aí bom? você muda o tom, aumenta um pouquinho. Pois é. Bom, vocês têm a oportunidade, então, de resolver o problema. Na próxima oportunidade, o Celso Russomano vai contar pro Brasil se a Volvo tem capacidade de resolver as questões dos seus clientes aqui no Brasil ou não.